Jornalismo de verdade. Veja esse vídeo. O Gabinete de Segurança Institucional liberou na íntegra as imagens do circuito interno de segurança do Planalto do dia 8 de janeiro. O ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, apareceu nas imagens e pediu demissão em seguida. Agora, foram divulgados os 400 vídeos das 33 câmeras por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Lula aparece num trecho do material vistoriando o Palácio depredado. Lula chega ao Planalto com vários ministros. Eles seguem ao terceiro andar do palácio. Lula observa alguns estragos e vai para o gabinete presidencial. A sala dele estava trancada e não foi destruída. Em outra imagem, Flávio Dino, ministro da Justiça, aparece discutindo com José Múcio, ministro da Defesa. Eles gesticulam e parecem exaltados. Um vídeo traz também os soldados do GSI descansando durante a invasão. 10 homens estão no anexo 1 do Planalto. Eles conversam, mexem nos celulares e dão risadas. O grupo fica por 1 hora nesse momento de descontração, enquanto o prédio é depredado. Às 4h35 da tarde, militares da Força Nacional passam com pressa e acompanhados de cães farejadores. Os homens do GSI apenas observam. Bom, para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar boa noite a Silvio Navarro, ele que escreveu uma belíssima reportagem de capa para a revista Oeste, que foi divulgada na última sexta-feira, o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E agora novas imagens, então, são divulgadas, 400 vídeos das 33 câmeras de segurança no Palácio do Planalto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, meu parceiro aqui de estúdio, a craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela, uma ótima semana. Paula, veja, você citou a reportagem de capa da edição de Oeste, publicada na manhã de sexta-feira. Ela trouxe uma cronologia até então, porque novos fatos apareceram. É daqueles casos que acontecem em Brasília, de tempos em tempos, em que o governo vai aos poucos sangrando, aos poucos vai derretendo e muito rapidamente. São 120 dias de governo. Se a gente pegar, por exemplo, o escândalo do Mensalão, o primeiro grande escândalo dos governos do PT, ele é do dia 6 de junho de 2005, quando o governo já tinha 2 anos e meio de estrada. O Petrolão foi a conta-gotas, mas o grande estouro, quando surge a figura do Paulo Roberto Costa, já morto inclusive, já morreu nesse meio tempo, e também do doleiro Alberto Youssef, com aqueles depoimentos que mostravam que eles sabiam de tudo, para citar aqui uma capa de uma outrora célebre revista. Pois bem, ali nós já falávamos da reeleição de Dilma Rousseff. Já era uma tentativa de segundo mandato e por pouco a revelação de que Lula e Dilma sabiam do Petrolão, com base nas delações premiadas daquela época, dessas duas figuras que eu acabei de citar, não lhe custou a reeleição. Por muito pouco, o Aécio Neves não foi presidente do Brasil, quem não se lembra. Pois agora são 120 dias, para Brasília já está numa temperatura elevadíssima. O nível de fervura é muito grande. Nós vamos falar ao longo do programa sobre a CPMI, que ganhou adesões, que já é algo inevitável, para usar o jargão ali, a CPMI já está posta, né, já está dada, não tem como recuar. E o que a gente vê nessas novas imagens? Nós temos a presença, por exemplo, de um fotógrafo ali naquela cena com reações estranhas, com cumprimentos aos invasores. Em um dado momento parece que a imagem é posada, que ela é encenada, né? Tem uma direção de cena ali naquela imagem. E aí alguém pode dizer, poxa, mas você está indo contra o jornalista, o fotógrafo tem que estar na cena, tem que estar ali registrando o fato. Sim, mas como entrou, por que entrou e principalmente a conduta ali naquele momento. Não estou questionando o trabalho do fotógrafo, até porque dou a presunção de inocência. Nós damos presunção de inocência e queremos que seja ouvido, que tudo seja apurado, ao contrário do que fizeram a Procuradoria-Geral da República e principalmente o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Alexandre de Moraes, que previamente mandou prender todo mundo, a tipificação e individualização
declaração de conduta foi feita tardiamente, em alguns casos talvez nem tenha sido completada, as pessoas foram condenadas ali imediatamente, porque as prisões preventivas foram elásticas demais. Muita gente ficou ali na Papuda e na Colmeia sem saber durante o que estava sendo acusado. Depois passou a ter prisão domiciliar, estão aí diante da humilhação de uma tornozeleira eletrônica. Nós não. Nós aqui estamos dizendo que há coisas estranhas e estamos fazendo perguntas que precisam ser respondidas. Tem um momento, né? Você tem ali um hiato na cena em relação à porta principal do Palácio do Planalto, que ela permanece desguarnecida por 45 minutos. Se o Palácio do Planalto é o coração da República e o prédio que deveria ser protegido, por que ficou aberto 45 minutos? Sendo que ele é um quadrado ali, né? As laterais dele são de vidro. Então, ou seja, aquilo deveriam ter homens ali colocados para fazer escudo, para impedir a depredação ou, principalmente, para impedir que a porta estivesse aberta. Você tem vários ministros, especialmente o já ex-ministro-chefe do GSI, na cena do crime. Temos aí a presença de uma discussão. Qual foi o motivo da discussão entre o ministro José Múcio da Defesa, que é ligado aos militares, e o Flávio Dino, ministro de Segurança Pública e da Justiça, que imediatamente instalou o seu assessor Ricardo Capelli, para ser interventor do GDF, do Governo do Distrito Federal, e isso de uma forma muito veloz. O que eles teriam discutido? Qual foi o motivo da discussão? Aliás, o senhor Capelli agora é o novo GSI. Há um claro movimento dentro do governo para se tentar rifar o José Múcio, que não é unanimidade. No começo, a própria velha mídia dizia que o Múcio era um estranho no ninho nesse governo, por ser ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Eles eram amigos na Câmara dos Deputados. E o Flávio Dino, todo mundo sabe que tipo de interesses ele defende, nem ele esconde a sua raiz comunista. Então há uma série de perguntas que estão sendo feitas e que surgem a cada dia e nós precisamos das respostas. Neste momento, a única resposta possível, penso eu, é a CPMI e daqui a pouco a gente volta a falar da CPMI, Paula, porque eu já me estendi aqui. Sem dúvida, o assunto está na pauta, Silvio. E o circuito de segurança flagrou ainda um cinegrafista registrando o vandalismo. Um dos invasores se certifica que está sendo filmado antes de chutar a porta de vidro da antessala da presidência. O grupo o acompanha. Depois, o cinegrafista mostra as imagens para eles. O homem que chutou a porta... Então, a chegada do presidente Lula, alguns estragos ao redor, mas o gabinete presidencial estava trancado, então não houve estragos no gabinete do presidente Lula. Agora, nessas imagens, né, agora principalmente aí do cinegrafista, fica a questão, né, fica a pergunta, quem estava filmando? Quem pediu para que essas imagens fossem filmadas? Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, o gabinete presidencial estar trancado, se houve uma invasão em absolutamente lugares que absolutamente não teriam acesso, portas foram quebradas, janelas foram quebradas, o gabinete presidencial poderia ser tranquilamente quebrado e invadido. E porque ele foi salvo, né? De alguma forma ele foi protegido. Não houve problema algum para os golpistas, né? Os alegados aí golpistas quebrarem, entrarem, portas, janelas, catracas, mas o gabinete presidencial foi preservado. As imagens são estarrecedoras, principalmente porque, de acordo com alguns deputados que discursaram na Câmara essa semana, eles defenderam que o PT, deputados do PT disseram que o STF tinha acesso a essas imagens desde o dia 9 de janeiro. E aí os questionamentos ficam, né, nós ficamos atordoados com os questionamentos. Se o STF tinha acesso, se o Alexandre de Moraes tinha acesso a essas imagens, por que só agora essas imagens foram liberadas? Por que Anderson Torres está na cadeia, definhando, com depressão? As filhas não estão indo à escola, a esposa também, né, com uma situação completamente
depressiva ali na casa dela, sem o marido, com 3 filhas que não vão à escola, há um tratamento, né, de doença grave na família também. Ou seja, por que Anderson Torres está preso e o general Gonçalves Dias não? Se Anderson Torres está preso por ter sido um dos responsáveis por essa invasão, as imagens são muito claras. O general Gonçalves Dias também foi responsável. Passeou, serviu água, né? Os policiais ali conversando, rindo, mexendo no celular. O gabinete presidencial não foi atacado, mas também não estava tão protegido assim. Nós não vimos, né, um vasto alinhamento de policiais ali protegendo o gabinete presidencial. E mesmo assim ele foi protegido. Então, se o ministro Alexandre de Moraes teve acesso a essas imagens no dia 9 de janeiro, como deputados petistas falam, isso é muito grave. A própria cadeia de custódia dessas imagens, essas imagens, elas estão integrais? Elas foram editadas? Elas foram mexidas? Essa cadeia de custódia, ela foi quebrada, né? Então, é tudo muito difícil de assistir e o mais difícil é ver Anderson Torres na cadeia por uma injustiça cometida pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo STF. E aí eu lembro aqui, mais uma vez, a entrevista que o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ex-ministro do Temer, deu à CNN no dia 9 ou dia 10. Alguma coisa está errada, ele disse. Isso não é normal. Existe ali várias forças policiais que poderiam ter, no mínimo, atrasado toda essa invasão. São várias camadas de várias forças policiais, ele disse. Alguma coisa não está certa. E agora as imagens são estarrecedoras para esse governo, que tem muito a explicar. Mas o ministro Alexandre de Moraes também, assim como o STF, principalmente porque um inocente, Anderson Torres, está na cadeia. Nem no Brasil ele estava. Jornalismo de verdade.